Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma correção de uma redação aqui, de um aluno que está se preparando para o Enem. Então, a gente vai se basear nessa proposta aqui que vocês estão vendo. Vou aumentar um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Já fala aqui sobre o poder da transformação, né? Esse aqui é um Enem bem antigo, olha, 2006. É uma proposta mais antiga, mas todos os Enems, né, até o último, não mudaram de proposta, tá? Então, vocês podem estudar com todas as edições anteriores, viu? Aqui tem os textos de apoio e aqui tem algumas orientações que podem ser aplicadas em qualquer prova que solicita o gênero dissertação argumentativa, tá bom? Inclusive para concursos públicos, tá? Se você for fazer dissertação argumentativa, isso aqui que o Enem pede é o básico, tá? Que você precisa saber, e depois a gente vai estudando ali as suas especificações, tá? O que será? Desenvolver o tema proposto, né? Procura utilizar os conhecimentos adquiridos. Então, você tem duas fontes aí de repertório, tanto dos seus conhecimentos adquiridos ao longo da vida e as reflexões feitas ao longo da sua formação, tá? Então, aqui ele não está dizendo para você utilizar textos de apoio, tá? Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender o seu ponto de vista. Ok, então quando está pedindo para defender um ponto de vista, ele fala nada mais, nada menos do que sobre fazer uma argumentação, tá? Isso é inferior aos direitos humanos, aqui conta também para qualquer prova que você for fazer. Ok, então aqui a gente não vai utilizar informações do texto de apoio, tá? Muito cuidado com isso. E aqui tem alguns critérios específicos, né? Norma padrão da língua portuguesa, escrever em prosa, né? Aqui pede 15 linhas. Então, isso aqui está escrito Enem 2006 aqui, mas isso aqui está muito estranho, tá? Não sei de onde o aluno tirou isso daqui. Não sei se isso realmente foi a proposta do Enem de 2006, se mudou tanto assim. Eu não me lembro de ter lido nenhuma proposta de Enem dessa maneira, não. Mas, enfim, aqui pediu uma redação de 15 linhas, né? Então vamos obedecer isso aqui. Ok. E o edital do Enem, que vocês já conhecem, né, gente? Muito bem. Aqui está a redação desse aluno. Aqui a gente vê que ele fez mais do que 15 linhas, né? Fez 31 linhas. Então, só aqui já perdeu bastante do que foi pedido. Mas como esse aluno está estudando para vários outros vestibulares, então a gente, né, não vai descontar ponto aqui nisso, porque, na verdade, acredito que ele tenha enviado isso aqui simplesmente para aproveitar o tema, tá? E aqui, no caso, é o poder de transformação da leitura. Vou até colocar aqui, porque a gente vai se orientar com esse tema. Se você quiser fazer uma redação, aproveitando esse tema aqui, pode fazer, tá? O poder de transformação da leitura. É um tema muito simples, geralmente costuma cair em vestibulares internos de escolas, né, de ensino médio. Então, se você vai fazer aí algum concurso para ensino médio, você pode tentar esse tema aqui, tá? Para Enem, quem vai fazer Enem, eu não sugiro, porque é um tema muito simplório, provavelmente não vai cair dessa forma aqui, tá? Vai cair uma estrutura bem maior. Mas você vai fazer uma prova que tem essa característica de tema, faz e envia para mim, para correção, envia para o meu e-mail, tá? O e-mail é esse aqui, ó, aqui no cantinho aqui em cima, redação enemcnu@gmail.com, beleza?
Sem mais delongas, vamos ver aqui. Esse aluno fez um título. Os títulos geralmente não são obrigatórios. Esse aqui dele tá bom, né? Em se tratando dos benefícios, né, transformadores da leitura, ele está destacando aqui a evolução. Então, muito bom. Vou ler pela primeira vez com vocês, tá? A redação dele. Vamos ver. Ele já começa com uma referência ótima no século XIX. A principal fonte de informação era os livros e jornais. Ok. Eu vou pedir para vocês evitarem colocar parêntese, tá? Porque dá a entender que você está tentando algum tipo de comunicação com o interlocutor. E isso não pode, né? Você não pode se comunicar de forma direta com o seu leitor. Então, vamos evitar colocar entre parênteses, porque também pode parecer que é um erro, que você está fazendo aqui um, como que chama, gente, quando erra? Uma rasura. Então, o corretor não vai saber se você está rasurando isso aqui, né? Separando, né? Isolando com os parênteses, porque você errou e não quer fazer uma rasura feia, ou não entende, tá? A não ser que seja um parêntese que faça muito sentido, que seja extremamente necessário, mas mesmo assim você pode usar outros recursos, como o travessão, tá? Ninguém vai achar que é o chat GPT, não. Pode usar a travessão à vontade. Então, aqui você poderia incorporar essa fala normalmente, sem isolar. Ó, no século XXI, vírgula, no Brasil, vírgula, a principal fonte de informação era os livros e jornais, ok? Era no singular porque está concordando com a principal, tá certíssimo, tá? Aqui ele fez a referência e agora a gente espera que ele explique o que tem a ver essa referência o, o, com o tema, tá? E aqui, olha, também é desnecessário já fazer um período tão curto, tá? Você pode já ligar o que você vai falar em seguida, com uma vírgula, continuando ali, sem precisar fazer um período tão curto de uma linha e meia só, tá? Menos de uma linha e meia ainda. Então, vamos tentar fazer, para uma redação desse tamanho aqui, ó, 30 linhas, vamos tentar fazer 4 parágrafos, e desses 4 parágrafos, 2 períodos, no máximo 3, para você manter uma harmonia na estrutura da sua redação, tá? Mas não tá errado, não. Então, vai verdinho mesmo. Sob esse viés, aqui ele utiliza esse conectivo, muito bonito. Aqui pode falar direto, ó, ler era, olha aqui um era embaixo do outro era, ó. Então, isso aqui já perde pontos de coerência textual, tá? Porque é uma repetição muito próxima. Ela vai perder ponto aqui na coerência. Tá? Isso serve para qualquer prova de dissertação argumentativa, tá? Para concurso, vestibular, não importa. O que que eu tirei isso daqui? Que é desnecessário. Todas essas frases de enchimento que você coloca entre o conectivo e a afirmativa, ela é desnecessária, que a gente chama de encher linguiça. Não precisa, vá logo falar o que você tem para falar, principalmente se for uma redação que pede menos linhas. Viu que no comando dessa aqui pediu 15? Então não dá para você ficar fazendo frases de enchimento numa redação que te pede assertividade e, sobretudo, menos linhas, tá? Então você consegue deixar a sua informação clara sem essas enrolações, ó. No século XIX, no Brasil, a principal fonte de informação eram os livros e jornais, vírgula, né? Tendo em vista que ler era necessário para se manter informado, ok? Ou então, já que ler era necessário para se manter informado, tá? Então, vamos aqui de verdinho, né? Ler
era necessário para se manter informado. Aqui parece não, ele está fazendo uma repetição de ideia, tá? Ó, se aqui ele falou que a principal fonte de informação era a leitura, aqui ele está falando que ler era necessário para se manter informado, quer dizer, está falando a mesma coisa, tá? Então, não tem necessidade, não. Com uma palavrinha que você coloca aqui nessa frase verde, você consegue dar essa ideia de que era o que se fazia porque era algo necessário, tá? No século XIX, no Brasil, havia uma necessidade de ter os livros e jornais como principal fonte de informação. Tá vendo que nessa frase que eu criei você fala da necessidade, que é a ideia que você quer passar, e você fala também que é o que acontecia ali, sem repetir esse era, tá? É, Entretanto, um ótimo conectivo de oposição para você falar que não é o que acontece atualmente, né? Por exemplo, vamos ver o que ele vai falar. Na atualidade, ótimo trazer para a atualidade os temas, sobretudo quando o tema pede isso. Aqui não é o caso do tema, né? Poder transformador da leitura. Mas não tem problema não, tá? Para vestibular, não tem problema não. Ah, essa funcionalidade foi esquecida, tá? Vou colocar aqui de amarelinho porque não tá errado, mas acaba ficando um pouco confuso. Ó, vou colocar aqui, ó. Evite prazo de enchimento. Aqui, vamos colocar repetição de ideia. Muito próximo ainda, né? Ahn, ok. Aqui a gente vai pontuar que ele fez uma referência muito boa. Hum, Como é que ficaria aqui então? Na verdade, eu ia pontuar isso daqui, né? Ah, frase correta, porém um pouco confusa. Pode soar confusa devido à sintaxe, tá? E aí eu vou pedir para o aluno revisar sintaxe lá em língua portuguesa, tá? Que é a ordem, por exemplo, que você coloca o verbo, o sujeito, o objeto, direto, indireto, qual que vem primeiro, qual que vem depois. E como é que eu vou saber, Grazi, qual é melhor? Pensa no que é mais simples. Então, o que é mais simples você falar aqui? Foi esquecida essa funcionalidade ou essa funcionalidade foi esquecida? O que é mais comum de se falar, o que vai facilitar o entendimento, tá? Ah, Graça, mas numa redação eu tenho que escrever chique. Não, você tem que escrever simples, correto e claro, tá? Aqui se aplica aquele ditado de que menos é mais. Então, entretanto, na atualidade, essa funcionalidade foi esquecida, embora tal ação obtenha diversos benefícios. Ó, aqui já falou chique, ó. Quer falar chique? Aqui ficou chiquezinho. Tal ação obtenha diversos benefícios. Você poderia deixar um pouquinho mais claro também, tá? Embora, ao praticar tal ação, é possível obter diversos benefícios, tá? Porque não é a ação que vai ter os benefícios, é quem pratica a ação. Mas pode ser que o seu corretor não leve isso aqui em conta, tá? Depende também do todo da sua redação. Mais um período, olha quantos períodos, hein? Nesse contexto, há dois motivos pelos quais tem que concordar aqui com o motivo, tá?
A leitura, que ele vem evidenciando outra vez a questão da leitura, que está fazendo a evidência do tema, ótimo. A leitura possui um grande poder de transformação. Check. Então, aqui a gente tem a evidência do tema. E nessa loucura. Certo? Qual é o tema? O poder transformador da leitura. E aqui ele fala de, claramente, né, literalmente, poder de transformação da leitura. Perfeito. E agora ele traz as duas teses dele, né? O quê? Estimula o pensamento, que um dos poderes é estimular o pensamento crítico, perfeito. E o segundo, ela amplia a capacidade de interpretação de mundo. Nossa, amei essas duas teses, tá? Maravilhosas, parabéns. Aqui nessas caixinhas que eu estou fazendo de comentários, o aluno pode responder aqui embaixo, tá? E eu respondo também quantas vezes você tiver necessidade, tá? Então, agora vamos procurar o desenvolvimento da tese um, né? Que é o estímulo do pensamento crítico. Então, vamos ver o que é que ele fala a priori. Ah, em um vídeo do YouTube, é visto em um vídeo do YouTube, no canal Neurociência Descomplicada, que ele já faz a referência dele. Referência. Dá um pouquinho mais de detalhamento da referência, ok? Com o título. Com a leitura, como a leitura muda seu cérebro, tá? Essas aspas aqui são desnecessárias, tendo em vista que você já escreveu tudo com letra maiúscula, tá? Então, você pode escolher. Ou você deixa as aspas, ou você faz tudo com letra maiúscula, tá? Por quê? Porque senão gera uma poluição visual no seu texto. Se você estiver escrevendo de forma digital, você pode colocar, escolher também a opção de colocar em itálico. Então, coloca um ou outro, não vai colocar itálico mais aspas, mais tudo com letra maiúscula. Um único indicativo de que aquilo é uma referência já tá bom, tá? A priori é visto em um vídeo do YouTube, do canal Neurociências Descomplicada, com o título Como a leitura muda seu cérebro. Destaca, então, o que faltou conectar, né? É visto o quê? É visto que quanto mais pontos de vista conhecido, blá blá. Então, essa parte aqui, ó, tá fora de conexão com o que você estava falando, tá? Destaca e comprova. Você pode falar assim, ó, a priori é visto em um vídeo do YouTube, blá blá blá, que quanto mais pontos de vista é conhecido, maior a chance de desenvolver um raciocínio longo. Ou você pode manter o é visto, então você fala, a priori é visto em um vídeo do YouTube, no canal Neurociência, blá blá blá. Não, isso eu já falei, né? Agora, se a gente não manter o é visto, então, a priori, um vídeo do YouTube, do canal não sei o que, não sei o que, destaca e comprova que quanto mais pontos de vista, tá? Vamos escrever aqui para você entender melhor. Ó, as duas opções são a priori, vamos manter o seu é visto, ah, em um vídeo, blá 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 blá, que quanto mais, ok. Ou a gente tira o é visto, então a gente faz a priori, um vídeo
um vídeo do YouTube, blá, 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 destaca e compara, ó, e comprova que, tá? Essas duas opções aí. Isso aqui também é desvio sintático, tá? Então, revisa a sintaxe para você conseguir elaborar suas frases, tá? A priori é visto em um vídeo que quanto mais, ou a priori, um vídeo destaca e comprova aqui, tá? Aqui também é sintaxe para você revisar. Essa questão sintática também é básico. Tudo que eu estou fazendo nessa correção aqui é básico de qualquer dissertação argumentativa, tá, gente? Não importa se você vai fazer Banco do Brasil, se você vai fazer é, banca, né? Qualquer banca que você for fazer, qualquer vestibular, não importa se é São Paulo, não importa se é Enem, isso aqui é o básico da dissertação argumentativa. Você tem que saber isso aqui como um arroz com feijão, para depois você vir para o seu edital, ver o que tem de específico ali, o que eles se importam mais, e aí acrescentar ao seu conhecimento aquele conhecimento específico, tá? Mas sem saber isso aqui, não adianta você conhecer a banca, conhecer a prova, porque isso aqui é o mínimo, certo? Então, o que? Vamos ver. Essa frase aqui é muito boa, né? Então, é a frase de referência dele. Quanto mais pontos de vista são conhecidos, maior a chance de desenvolver um raciocínio longo, tá? Então, aqui, ó, o ponto de vista são. Destaca aqui. Quanto mais pontos de vista. Concordância verbal. Então, aqui ele tem a referência, não sei se eu já pontuei essa referência. Aqui é o vídeo do YouTube. Acho que eu já tinha pontuado, né? Ah, já ali, ó, na questão da neurociência, né? Coloquei aqui, isso é referência. Então, ele traz, fala que é um vídeo do YouTube, especifica qual canal, né? Para saber do que exatamente ele está falando. Até o título do. Não precisa de tantas informações se uma só já estiver claro. Por exemplo, se ele falar só o título do vídeo e que é do YouTube, já tá bom, não precisa falar que é do canal Neurociência. Então, às vezes, você não precisa trazer tanta coisa também, tá? Se você falasse assim, um vídeo do YouTube com um título, como a leitura muda seu cérebro, destaca que não sei o quê. Não precisava falar que era de neurociência. Mas também não tem problema. Só que quanto mais você for mais direto e objetivo, dando a entender para o seu corretor que você não está querendo preencher linhas, não está querendo fazer uma leitura, uma redação longa e cansativa, que você realmente está querendo trazer informações, opiniões. Então, você vai aproveitar essas linhas com opiniões, com informações. Por exemplo, aproveitando as linhas para falar o que esse canal diz e o que você pensa sobre, como isso se relaciona ao seu tema. Isso é o que você tem que entregar aqui nessa redação, tá? Então, mas se você colocar isso tudo, não tem problema, né? Se você der conta de trazer bem trazido a sua opinião, as informações, relacionar tudo dentro da quantidade de linha solicitada, não tem problema nenhum, tá? Por isso que tá verdinho aqui. Ok, então aqui no próximo período, a gente espera que ele traga um exemplo prático, né, dessa referência que ele trouxe. Então, vamos ver, logo, que tem um conectivo de adição, né, ou de conclusão, ótimo. O ato de ler, então aqui ele está relacionando a referência dele
com o tema. Ótimo. Faz o conhecimento. Aqui a gente tinha, ó, aqui em cima, a gente tinha conhecido e aqui a gente tem conhecimento. Então, a gente vai perder aqui de novo o ponto de coerência textual, tá? Por repetição de palavra muito próxima. Logo, né, o conectivo, muito bem, o ato de ler faz o conhecimento do indivíduo, faz que o conhecimento do indivíduo se expanda, ou faz o conhecimento do indivíduo se expandir, tá? Faz que o conhecimento do indivíduo se expanda ou faz o conhecimento do indivíduo se expandir, tá? Isso aqui também, às vezes, a gente está muito preocupado na ideia e acaba esquecendo da forma, né? Como eu vou escrever essa ideia? Nossa, a ideia é legal, genial, maravilhosa. Vou escrever rápido para não esquecer. Ok, mas volta, lê de novo, com calma, devagar, em voz alta, né? Se isso for melhor para você, se você sentir que assimila mais dessa forma, e leia de novo e entenda o que você está falando. Imagina se você estivesse falando essa frase para uma pessoa, ali ia entender na integridade da frase. Ah, se expanda, trazendo assim, é preferível você escrever o que traz, tá? O que traz, para você evitar esse gerúndio aqui, porque o gerúndio desnecessário faz a sua redação ficar feia. E você corre o risco também de depois, quando precisar realmente utilizar um gerúndio, parecer que você tem aquele vício de linguagem chamado gerundismo, tá? Que é de ficar toda hora fazendo gerúndio. É, o que faz com que mais capacidade de entendimento sobre determinado assunto. O indivíduo se expanda, fazendo assim, mais capacidade de entendimento sobre determinado assunto. Então, aqui a gente pode colocar assim, ó, fazendo assim, peraí, que se expanda, fazendo, ampliando, né? Já tem a palavra ampliar aqui em cima, não lembro, mas pode ser assim, ó, fazendo, aqui, ó, faz uma coisa, faz, não, aqui é trazendo, né? Trazendo mais capacidade de entendimento. Então, é só tirar o assim, né? Ó, aqui eu já corrijo as duas coisas ao mesmo tempo. Ó, se expanda, vírgula, o que traz maior, para não falar traz e mais, tá? Que traz maior capacidade que, ah, a exemplo disso, muito bom o conectivo, né, de exemplificação, então aqui a gente já sabe que ele vai trazer o exemplo logo depois da referência, então perfeito. O checklist desse parágrafo está cumprido aqui. O EJA, né, que é a educação de jovens, aí aqui é muito bem-vinda é muito bem-vindo os parênteses, tá vendo? Que ele está explicando
o que é o EJA. Muito bem. Não, aqui quando ele fala que relata, ele está trazendo uma nova referência, tá? Claro que muitas vezes um exemplo prático vai ser uma referência também, mas tem que tomar cuidado para o seu parágrafo não se construir somente de referências, tá? Aqui você pode usar o EJA como um exemplo, descrevendo que existe esse programa, tá? E qual é o benefício desse programa para a população, como isso se relaciona com a expansão, a evolução do conhecimento a partir da leitura. Isso sim você poderia fazer aqui para cumprir o checklist de exemplo prático, tá? Em vez de trazer uma nova referência para ficar pesada e truncada a sua redação, tá? Mas não está errado. Relata que após as aulas, os alunos passam a ler o mundo com mais complexidade. Ok. Agora, a segunda tese era capacidade de interpretação do mundo, né? Então, ele já começa a relacionar isso, a preparar a gente para o próximo parágrafo. Muito bom. Ademais, ótimo conectivo de edição para somar aqui o próximo parágrafo. Vem aqui mais referência, tá vendo como começa a pesar referência, referência, referência? Um estudo realizado pela Educa Mais Brasil. Aí aqui você não precisa colocar essa sigla, porque o Educa Mais Brasil é mais amplamente conhecido com o nome por extenso do que no caso do EJA, que é mais conhecido pela sigla, tá? Então aqui tem a necessidade de dizer que é a educação de jovens e adultos, porque precisa não trazer uma sigla aqui pura, né? Mas aqui no caso não precisa falar que o Educa Mais Brasil é MB, porque ele não é conhecido assim. Então, as coisas também vai. Ah, Grazi, então tem que colocar ou não tem que colocar? Não existe, não tem uma regra. Você vai trazer o nome que é mais amplamente conhecido, certo? É, então, aqui, ó, um estudo realizado pelo Educa Mais Brasil. Tá, já vou pôr aqui de uma vez. Tá? Vou pôr no outro para ele conseguir entender separadamente, né, os erros. É, não é necessário. Então, um estudo realizado pelo Educa Mais Brasil indica que cerca, isso aqui é uma repetição de sufixo, tá? Parece uma coisinha boba, mas o cérebro vai te dando sufixos iguais, prefixos iguais, palavras iguais, e repetição de ideias, tá? Porque é um caminho mais fácil para ele, porque é algo que ele já viu anteriormente, muito próximo. Então, e é isso exatamente que você deve fugir. Então, sempre pense com muito cuidado em cada palavra que você vai usar, tá? Faz esse esforço, esse exercício para não confiar nas sugestões do seu cérebro, porque, como eu sempre digo, ele funciona como um GPS. Ele vai te dar o caminho mais curto, independente de se esse caminho mais curto é o melhor para você, tá? Então, ó, indica que cerca de 30% dos brasileiros, então aqui ele traz já a referência, né? Tanto o dado quanto o nome da instituição, que é o Educa Mais Brasil. Então, vou terminar de ver a referência. 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Ótima informação trazida aqui. Vírgula, sendo assim, apesar de conseguirem ler, não conseguem compreender 100% do que a mensagem quer transmitir, ok? Como ironia, como ironia ou realizar inferências. Isso aqui, essa frasezinha aqui tá um pouquinho deslocada também, tá?
funcionais. Sendo assim, apesar de conseguirem ler, não consegue compreender. Ó, consegue aqui repetindo, ó. Aí aqui o ler tem um finalzinho, e que compreender também tem um finalzinho do mesmo sufixo, tá? Então, ó, ah, Grazi, isso vai me desclassificar? Não vai. Vai fazer eu perder muito ponto? Depende. Se você tiver só esse erro aqui, nem, às vezes passa até batido pelo corretor. Mas se você tiver muitos erros de coerência, nessa redação, por exemplo, tem muitos erros de coerência textual, tem muitos erros de sintaxe, então vai te prejudicar muito como um todo na língua portuguesa. Então, todos esses erros vão ser percebidos. E às vezes você não comete muitos erros disso, às vezes é uma repetição de fonética, você não vê nada ali escrito repetido, mas na hora da leitura, aquele som da palavra está repetitivo, muito próximo, e aí você consegue uma nota alta, mas você não se classifica. Alguém passa na sua frente, várias pessoas sobem de posição e você não sabe por quê, tá? É, Então vamos ver o que está errado aqui nessa sintaxe. Ó, 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Sendo assim, apesar de lerem, pode até excluir essa palavra, apesar de lerem, não conseguem ou não compreendem, não nem precisa dessas duas palavras, apesar de ler, não compreendem 100%, né, ou totalmente, já que já tem um 30% aqui também, para não repetir, não conseguem entender plenamente, né, ou totalmente, o que a mensagem quer transmitir, bem como é, ironias. Não, não consegue entender o que a mensagem quer transmitir, é, ou realizar. Ai, meu Deus. Espera ainda, meu povo. Quer transmitir, vírgula, funções de linguagem como a ironia ou realizar inferências, tá? Hum, Dessa forma, aqui um novo conectivo, um novo período. Ó, olha o anotório que enchendo aqui, ó. Vamos direto ao ponto. Dessa forma, a prática da leitura ajuda diretamente a interpretar situações. Para ilustrar, então, temos aqui o exemplo desse período. Ele deu a referência, agora o exemplo. Então, vamos para ilustrar o caso de Sidney Rodrigues de Andrade, que superou o o analfabetismo funcional. Olha aqui, parece que anal é uma palavra e fabetismo é outra palavra, tá? Uma gafe gravíssima, por quê? Esse F está maiúsculo, tá? Então, esse aqui também. Quando você faz letra de forma, você tem que se atentar a letras maiúsculas ou minúsculas, tá? É,
Usar F minúsculo. Aqui também. Então, esse cara aqui superou o analfabetismo funcional e transformou a literatura em seu refúgio, segundo a Agência Brasil. Então, para ilustrar, trouxe uma nova referência, mas tudo bem. O que seria interessante é você dizer que, para ilustrar, ocorre no Brasil inúmeros casos, esse número pode ser generalizado, porque qualquer pessoa concordaria com você se você dissesse que no Brasil existem, né, inúmeros casos de pessoas que são analfabetas funcionais. Só isso, tá? Aí você já traz o seu exemplo prático. Aqui, como você trouxe esse senhor aqui, apesar de você ter trazido o nome completo dele, não me dá nenhuma pista de quem é ele, tá? Então, eu vou, inclusive, te perguntar quem é esse Sidney? Você deve explicar quem é, tá? Se é um escritor, se é um blogueiro, se é um personagem é, popular. hum, Ou você fala, né, que a Agência Brasil divulgou uma notícia que mostra que um brasileiro chamado Sidney Andrade superou o analfabetismo, blá, blá, blá. Então, aqui você já está me dizendo quem é Sidney, tá? Mesmo que indiretamente você está me dizendo quem é, certo? E aqui, mais uma vez, essa desnecessidade aqui, ó, tá? Segundo, é, transformou a leitura em seu refúgio. Aqui, para a sintaxe ficar melhor, você pode começar, tá? Com segundo a Agência Brasil, Sidney de Andrade superou blá 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 blá. Tá? Assim fica menos. Você melhora a formulação da frase, essa questão sintática, e ainda explica pelo menos um pouquinho quem é Sidney, tá? Porque mesmo que você não explique, mas pelo menos você coloca aí na responsabilidade da Agência Brasil, tá? Mas mesmo assim tem que explicar quem é. Aqui ele fez em suma, então eu já sei que ele escolheu fazer uma conclusão do tipo síntese. Então, em suma, ó, gente, não faça isso, não faz, não. Você tem que escolher um tipo de conclusão. Se você vai escolher a síntese ou a proposta de intervenção. Como você vai dar essa pista para o corretor sobre qual você escolheu? Se você começa com em suma, o que que significa suma? Síntese. Então, o seu leitor está todo felizinho esperando uma síntese. Mas aí você vem e mete essa aqui, ó. Em suma, é necessário que. Não, porque quando você fala é necessário que, você está deixando uma pista para o seu leitor de que você vai fazer uma proposta de intervenção. E como você sabe que existem essas duas opções, você tem que escolher uma. Já começa o seu parágrafo deixando isso claro. É uma suma ou é uma proposta de intervenção, tá? É, ó, clareza, tá? Tem a clareza. Deixe claro qual é o tipo de conclusão, certo? Então, é necessário que o quê? Então, aqui eu já sei que você vai fazer a proposta, né? Que tenha-se maior divulgação desses benefícios da leitura, com o intuito de incentivar, principalmente, o público juvenil, para que o ler, né, o ato de ler, se torne um hábito. Aqui você pode colocar para que ler se torne um hábito, tá? Ou você pode colocar para que o ato de ler se torne
cotidiano, para não ficar ato e hábito. Ah, que mais? Além disso, tal ato, ó, hábito, ato. É, deve ter iniciativa do Ministério da Educação. Então, não é além disso. Você ainda está falando a mesma coisa. É, você pode colocar assim, ó, é necessário a maior divulgação desse benefício de leitura pelo Ministério da Educação, não, ou é necessário uma iniciativa do Ministério da Educação com o intuito de divulgar os benefícios, blá, 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 tá? Aí aqui, ó, você já repetiu, ó, com o propósito de, aqui você fez com o intuito de, tá? É, deixa eu explicar aqui para você. É, que não sei nem o que que eu escrevo. Ó, de sequência a ideia, sem iniciar um período. Porque isso aqui não é uma nova ideia, né? Cada ideia é um período. Você ainda está falando a mesma coisa. Hum, 1 hora, tem que terminar agora. Compra pode impactar no cotidiano dos estudantes. É, impactar o cotidiano dos estudantes, tá? Aqui você fala de principalmente os jovens e os estudantes, mas aqui você cita um adulto, você cita o IJA, tá? Então, cuidado para você alinhar as suas ideias, tá? Então, principalmente para o público juvenil, talvez eles já tenham esse acesso a essa informação na própria escola, tá? Então, ó, alinhe as ideias. Por exemplo, EJA, o senhor, como é que o homem chama? É, Sidney, ah, né? Ou principalmente jovens. É, para impactar o cotidiano. Portanto, ótimo conectivo de fechamento, apesar de ser um período muito curto. É, portanto, apenas assim. Eu não gosto de ser apenas assim, porque não é apenas assim, mas sempre é aceito nesse tipo de redação para Enem, tá? Não tem problema. A sociedade se lembrará da importância dos livros no cotidiano. Aqui você acabou de falar cotidiano. Essa proposta de intervenção não está totalmente detalhada, tá? Não está bem destrinchada, respondendo aquelas 6 perguntinhas, mas como não se trata de um problema, né? O título, e é um título bem simplório também, não tem problema você fazer uma proposta mais simples, principalmente se o seu edital não pedir proposta de intervenção, tá bom, gente? Então, até a próxima. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui que eu respondo a todos. E se quiserem enviar a redação também, envie para a redação enemcnu
gmail.com, que eu envio o orçamento para vocês, para a gente fazer a correção. Tchauzinho.